Síndrome da hiperestesia felina. Você já ouviu falar desse tipo de problema? Meu nome é Cibele, sou médica veterinária e especializada em felinos e em psiquiatria felina, e hoje eu quero falar sobre esse problema de saúde em específico. E por que que eu quis trazer esse problema de saúde? Primeiro, para ver se vocês gostam de vídeos em que eu falo realmente dos problemas de saúde mentais. E sim, hiperestesia tem uma grande correlação com a saúde mental do gato. E segundo, porque esse é um problema que o diagnóstico não é a nossa maior dificuldade, o tratamento em si é. E eu acho muito importante que vocês saibam suspeitar para poder procurar o profissional correto a respeito desse tipo de problema. E o que é a síndrome de hiperestesia? Gente, a síndrome da hiperestesia foi uma doença, né, que já existe há um bom tempo, a gente já sabe dela há um bom tempo. No entanto, ela é uma doença que a gente não entende quase nada sobre ela. A fisiopatogenia dela ainda está muito obscura, tá? Por conta disso, muitos profissionais já tentaram tratar essa doença de diferentes formas e não tiveram tanto sucesso. E aí a gente já teve gatinhos que foram tratados com ansiolíticos, com anticonvulsivantes, com medicações ali ansiolíticas tão somente, e a gente não teve um tratamento muito bom. Mas o que é, ao final, a síndrome da hiperestesia? Foram observando que alguns gatinhos tinham um enrolamento nas costinhas que eles não controlavam, que eles não percebiam, que incomodava eles. Ou seja, era um enrolamento nas costas, uma contração das costas e muitas vezes do rabo, podendo vir com ou sem a contração do rabo, com ou sem movimentos involuntários do rabo que o gato tinha e que a gente percebia que ele não conseguia controlar, que não estava sob o controle dele, porque quando ele tinha esse episódio, ele olhava para trás como se algo tivesse possuindo ele. Quando ele tinha um episódio, ele ficava desesperado, ele saía correndo, ele tentava morder a cauda. Tinha gato que começava a morder a região e a puxar os pelos da região. Tinha gato que começava a rosnar, tinha gato que começava a miar, tinha gato que saía correndo, é o mais comum. E a gente percebeu que, por alguma razão, alguns animais tinham esse estímulo que parecia uma contração involuntária das costas e do rabo, ou só das costas. E a isso a gente denominou síndrome do enrolamento da pele, síndrome do enrolamento das costas, até que ficou síndrome da hiperestesia felina, né? Esse tipo de problema, né, ele foi estudado e percebeu-se que acontecia uma contração involuntária que parecia ser um processo convulsivo ali nas costas. Era uma crise. Não sabemos muito a respeito das origens dela, mas sabemos que ela tem alguns gatilhos. Então foi-se percebido que ela pode ter gatilhos comportamentais, gatilhos dermatológicos e gatilhos neurológicos. Então, muitas vezes, quando eu estou lidando com esse tipo de doença, eu posso estar lidando com um gatinho com um problema neurológico ou ortopédico, alguma dor ali naquela região, alguma dor na coluna, alguma coisa que incomode e que deflagre essa crise. Eu também posso estar lidando com um gatinho com problemas dermatológicos, que faz com que eles tenham ali já uma sensibilidade maior nessa região e deflagramento da crise. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente vai ter junto um componente comportamental relacionado à ansiedade. Então, muitos gatinhos começam a ter esse tipo de problema de contrações, de hiperestesia, e hoje a gente percebe que um dos principais fatores são fatores emocionais. Então, gatinhos que estão estressados, ansiosos, que estão com algum problema de fundo emocional. Então, se o teu gatinho está passando por algum processo ali de estresse, de ansiedade que você tem notado e começou a apresentar um sinal parecido, emita os alertas na sua cabeça, observe, mande o vídeo para um colega, para um veterinário que trabalha com psiquiatria como eu, para a gente poder olhar
observar e falar, não, realmente, se for caso de estarmos vendo um episódio de hiperestesia, esse animal precisa de passar por um psiquiatra felino, por um comportamentalista, porque o tratamento hoje que mais tem tido resultados é o tratamento com base em terapia emocional e uso muitas vezes ali de outras medicações também, tá? Então, se você não sabia dessa síndrome, né, ou já até tinha ouvido falar, mas não tinha entendido muito bem do que se tratava, né, eu espero ter sanado as principais dúvidas aqui para vocês. E se vocês quiserem saber mais sobre a síndrome, coloquem aqui as dúvidas que eu vou explicando e, se necessário, faço mais um vídeo a respeito.